Bem-vindos! Hoje a nossa análise vai focar em alguns trechos de um material chamado Heresias 4. Isso aí. Esse texto, ele pega umas passagens bíblicas bem específicas, Mateus 15:9, Mateus 16:12 e 1 Timóteo 4:1, para discutir o que ele vê como uma diferença chave, sabe, entre o que seriam doutrinas divinas e, bom, preceitos mais humanos na religião. Uhum, aquela velha tensão, né? Exato. E a nossa ideia aqui é tentar extrair, assim, as ideias centrais que essa fonte levanta sobre esses versículos. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso aí. O ponto de partida é em Mateus 15:9. Certo. Ali, o texto descreve uma discussão, né, entre Jesus e os escribas e fariseus, pessoal que, segundo a fonte, dava muito valor às tradições. A treta era sobre os discípulos comerem sem lavar as mãos. É. E o interessante que o análise lá em Heresias 4 destaca é como esse negócio de lavar as mãos que parece simples, na verdade ilustra algo bem maior para eles. Que Hum. seria? Tipo, essa tendência que o texto aponta de, às vezes, a gente valorizar mais as regras criadas por homens ou a lealdade a uma instituição do que os próprios mandamentos que seriam divinos. Entendi. O próprio Jesus, ali naquele contexto que a fonte lembra, ele fala do mandamento de honrar pai e mãe, né? E acusa eles de deixarem isso de lado por causa da tradição deles. Assim, a fonte conecta essas coisas. Conecta. A visão que o texto passa é que a transformação por dentro, o ser nova criatura em Cristo, isso sim é o crucial. Mais do que seguir ritual externo, regra humana, sabe? Essa ideia de que a tradição pode acabar escondendo o mandamento principal. É um argumento forte que o texto traz. E imagino que essa tensão, né, entre o externo e o interno, ou talvez o literal e o espiritual, isso deve conectar com outro versículo, Mateus 16:12, sobre o fermento. Exatamente. O texto usa essa passagem, sim, aquela em que Jesus alerta sobre o fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos no início pensam que é sobre pão mesmo, né? Literalmente. Sim, lembro disso. Então, a fonte usa isso para mostrar o que considera um problema comum na compreensão, essa mania de tratar como literal o que seria espiritual, e às vezes o contrário também. Para Elisias Atrada, essa confusão na interpretação não é pouca coisa, não. E qual seria a consequência maior disso na visão do texto? Olha, a fonte liga diretamente essa dificuldade de interpretar certo com o que ela chama de uma necessidade urgente de resgatar a sã doutrina. São doutrina É, que, pelo contexto ali da análise, parece significar os ensinos que eles veem como fundamentais, originais da fé. O argumento que eles colocam é que interpretações erradas ou ensinos meio distorcidos, tipo essa confusão dos discípulos, podem acabar sendo, assim, um campo fértil para o surgimento do que o texto chama de seitas e heresias. entendi, faz sentido a ligação. E esse raciocínio sobre ensinos distorcidos leva a gente naturalmente para a terceira passagem que a fonte examina, que é 1 Timóteo 4:1. Lá, o texto de Heresias Atrada foca na advertência do apóstolo Paulo sobre tempos futuros. O que a fonte destaca ali especificamente? Ali, a análise foca bem na previsão de que alguns apostatarão da fé. E o interessante é como a fonte lê isso. Como? Essa apostasia, segundo o texto, seria porque as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E quem espalharia isso seriam pessoas descritas como hipócritas. Hum, O texto, Heresias 4, até cita os exemplos da própria passagem bíblica, né? Proibir casamento, exigir não comer certos alimentos, como exemplos dessas doutrinas que eles consideram problemáticas. e a fonte faz alguma diferenciação importante sobre essa apostasia da fé? Tipo, o que significa exatamente? Faz, sim. Um ponto que o texto acha crucial é que a apostasia que Paulo menciona é da fé mesmo, não é obrigatoriamente abandonar a igreja formalmente ou a estrutura religiosa. Ah, interessante essa distinção. Pois é. E isso levanta na visão da fonte uma questão importante sobre como esses ensinos que eles consideram desviantes podem entrar de forma sutil, sabe? O texto sugere que isso acontece meio que dissimuladamente. E o resultado é que acaba diluindo a mensagem principal da graça divina, muitas vezes para exaltar no lugar o esforço humano ou regras específicas. Entendi perfeitamente. Olhando para a análise toda desses 3 versículos que Heresias 4 faz, parece que tem um fio condutor, né? Uma tensão que sempre volta. Sim, com certeza.
entre o que a fonte identifica como sendo o núcleo divino, autêntico dos ensinamentos, e, do outro lado, as práticas ou doutrinas que ela classifica como meras tradições, interpretações que deram errado ou regras humanas mesmo. Exatamente. Fica muito clara essa intenção da fonte de traçar essa linha, de separar as coisas. Ao analisar essas passagens, Heresias 4 busca isolar o que vê como a essência da fé e da doutrina bíblica daquilo que considera adições, distorções, que atribui à interpretação humana ou à tradição. E sempre apontando as consequências, né? Sempre. Consistentemente aponta o que considera as consequências ruins dessas distorções, tipo uma fé que fica só na superfície, ou desvio do foco principal daquilo que eles entendem como evangelho. Então, para a gente fechar essa nossa exploração das ideias de Heresias 4, talvez fique uma reflexão que o próprio texto parece sugerir, né? Uhum. Que é o desafio constante, acho que em qualquer sistema de crenças, de conseguir discernir, separar o que é tradição estabelecida, mesmo que seja antiga, respeitada, daqueles princípios que são vistos como fundamentais, originais mesmo. É um bom ponto para se pensar, sem dúvida. Essa tensão é real. Agradecemos a quem acompanhou a gente nesta análise focada nos argumentos apresentados pelo texto Heresias 4.